Muito bem, rapaziada. Finalmente, né? A temporada regular da NBA acabou. A interminável temporada regular acabou, né? Muito bom, sim. Eu amo NBA. Eu amo cobrir NBA, assim, é um... Sabe, a maior alegria da minha vida é poder trabalhar cobrindo NBA, que é o que eu mais amo. Também amo a NFL, também amo falar sobre a NFL, mas a NBA, ela é diferente pra mim. Mas, pô, bicho, assim, é muito jogo, velho. E é muito jogo que não vale nada, especialmente nessa reta final. Sim, essa reta final de regular, meu amigo, foi uma coisa assim... Foi... Cara, foi foda. Foi foda, mas acabou, né? Ontem tivemos a última rodada da temporada regular. A partir de agora é tudo jogo valendo, né? Amanhã, terça-feira, já começa o play-in. Inclusive, amanhã tem Switch TV Show especial analisando todos os confrontos do play-in. Analisando e palpitando, né? Porque aqui eu boto a cara. Eu boto a cara. Então amanhã vai ter a análise de todos os jogos do play-in. E hoje, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou encerrar o nosso Power Ranking, né? Durante toda a temporada, né? De 2 a 3 em 3 semanas. De vez em quando, de mês em mês, né? Eu dei uma vacilada no Power Ranking nessa temporada, eu peço perdão. Peço perdão. Mas, periodicamente, né? Fomos atualizando o ranking dos melhores e piores times da temporada. E hoje, com o fim da regular, chegou o momento de fechar o nosso Power Ranking e de entregar a última atualização, a última edição do Top 30 da temporada. Luiz, vai ter Power Ranking durante os playoffs? Não. Durante os playoffs não teremos Power Ranking, porque aí é outra parada, é outro esquema, né? Power Ranking é só de regular. E aí hoje vamos encerrar o nosso Power Ranking. Já tô com a tier list no jeito, né? E vamos aqui começar dos piores e irmos, né, até o melhor time da temporada. Antes só peço para que você deixe seu like, que é sempre muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos. E vamos, né? Vamos aqui começar com o pior time da temporada, que com muita tranquilidade eu coloco o Washington Wizards, né? Para mim não tem nem muito desenrolo. 17 vitórias, 65 derrotas, né? Pior rating defensivo, penúltimo rating ofensivo. Um time horroroso. A verdade é essa, um time horroroso. Um time que dos últimos 27 jogos perdeu 26, né? Sendo que a única vitória foi contra o Utah Jazz, que também tá tancando. Então, assim, é um time muito ruim. A única coisa boa que dá pra gente tirar dessa temporada do Wizards foi a troca pelo Trae Young e pelo Anthony Davis, que dá a esperança de um Wizards melhor para ano que vem. E eu de fato acho que a gente vai ver um Wizards melhor. O quão melhor? Não sei. Mas vai ser um Wizards melhor, né? Com o Trey Johnson com mais experiência, com pô, Alex Sarr fez uma boa temporada. Coulibaly fez uma boa temporada, né? Então tendo esses moleques melhores, tendo um outro moleque chegando desse draft, seja um Dibantza, seja um Darren Peterson, enfim. O Wizards vai ter um bom prospecto dessa classe chegando e se juntando a um Trae Young e ao Anthony Davis. Então, o peso do Wizards vai aumentar para a temporada que vem. O quão vai aumentar, o quão melhor o time vai ser, eu não sei. Mas que vai ser melhor do que foi nessa temporada, eu não tenho dúvida alguma. Mas nessa temporada, o Wizards foi de novo horroroso. Pior campanha, 17,65. Em 29º, eu vou de Brooklyn Nets, né? Com 20 vitórias e 62 derrotas, o Brooklyn Nets fecha como o penúltimo pior time, pior rating ofensivo, 25º rating defensivo. Sim, time ruim. Sim, é um time ruim, né? O Nets até teve alguns bons lampejos no comecinho da temporada, né? Um ataque que era bom, né? Não era um ataque tão produtivo, mas era um ataque que funcionava, né? Muita troca de passe, muito arremesso, muita jogada bem desenhada.
Só que chegou o momento da temporada, especialmente ali depois do All-Star, que o Nets olhou e falou, irmão, quer saber? Foda-se. Só vou perder, só vou jogar mal e que se dane. E aí eles largaram a temporada, o próprio Michael Porter Jr., que teve um começo muito bom, né? Tanto que ele chegou na trade deadline extremamente valorizado, né? Depois que ele não foi trocado, ele também largou de mão. E aí o Nets teve aí, né, um último quarto de temporada muito ruim, péssimo, e terminou com essa campanha horrível. Outro time que eu acho que temporada que vem vai ser melhor, né? Tem que ver o que esse time vai fazer na off-season. Tem alguns bons ativos, né, para movimentar. Michael Porter, o próprio Nick Claxton, né? Tem bons jogadores para trocar. Tem uma caralhada de jovem a ser desenvolvido. E vai ter uma escolha boa nesse próximo draft, pelo menos, né? A tendência é que tenha uma escolha boa. Então, outro time que não deve ser tão ruim temporada que vem como foi nessa, mas nessa foi horroroso. Fica em 29º. Em 28º, vamos de Utah Jazz. Também não tem muito o que discutir. Esse aqui quis ser ruim, né? Esse aqui quis muito ser ruim. 60 derrotas, 22 vitórias, penúltima pior defesa e 22º ataque. Inclusive, é a primeira temporada das últimas 3 que o Jazz não termina com uma pior defesa. Então, ó, evoluiu, hein? Evoluiu. Mas, brincadeiras à parte, né, cara? O Jazz não fez o mínimo esforço pra não ser ruim. Quis ser ruim, quis ser péssimo. Mesmo tendo material humano bom, né? Se olha o material humano do Jazz, cara, assim, não era um time pra brigar por playoff, mas também não era time pra ter uma campanha de 60 derrotas, né? O Jazz se esforçou muito pra perder os jogos, entregou a maioria dos jogos, né? O que fez o Adam Silver ficar maluco, né? Ficar maluco. O Utah Jazz tirou os últimos fios de cabelo que o Adam Silver tinha, o Utah Jazz tirou, né? Ficou revoltado com o tanque do Jazz, que foi um tanque descarado, assim como foi também o tanque descarado do Wizards, do Nets. É que o do Jazz foi um pouquinho a mais, né? O Jazz jogar 3 quartos com o seu time titular e no quarto período tirar todo mundo, pô, ficou muito na cara, né? Mas enfim, não é o primeiro time a fazer isso e também não vai ser o último. Apesar das tentativas árduas, né, do Adam Silver de coibir o tanque, enquanto o sistema do draft for esse, o tanque vai continuar acontecendo. Então, isso não vai acabar nessa temporada. Temporada que vem eu acho difícil que o Jazz consiga ser tão ruim como foi nessa, tá? Acho bem difícil, até porque tem muito jogador bom que vai evoluir naturalmente, então o piso do time vai aumentar. Vamos ver quem é que vai pingar por lá nesse draft, né? A gente tá falando de uma das melhores classes dos últimos anos. Muito talento à disposição, é um draft bem profundo. Então, mesmo se a loteria for sacana com o Jazz, como vem sendo, né, nos últimos anos, é capaz do Jazz sair com um prospecto muito bom e aí melhorar bastante o piso do time. Duvido muito que o Jazz seja um time de 60 derrotas temporada que vem. Pode ser de 50, mas de 60 eu acho difícil. Mas nessa temporada foi horroroso, quis ser horroroso, e conseguiu. Então, 28ª posição pro Jazz. 27º eu vou de Indiana Pacers, né? Temporada difícil pro torcedor do Pacers, né, cara? Depois de ver o time ficar a uma vitória do título, viu um time perder 63 jogos. Foi bem complicada a situação do torcedor do Pacers. Mas, assim como o Haliburton falou ontem, inclusive, o porpetinha Haliburton, né? Haliburton tá meio... Tá meio inchado o Haliburton, né? Mas é porque ele tá... É por conta da medicação que ele tá tomando, né? Ele acabou tendo uma doença, herpes alguma coisa, se não me engano, que ele acabou tomando uns remédios que deram uma leve inchada nele, né? E ele ficou com esse aspecto mais porpetinha. Mas ele vai voltar ao físico temporada que vem e vai voltar a jogar a temporada que vem, né, cara? Então, nessa temporada, o torcedor do Pacers sofreu, viu o time dele perder 63 jogos, viu o time dele ter a 28ª pior classificação ofensiva da liga e a 24ª pior defensiva. Foi ruim, foi muito ruim ver o Pacers jogar, mas temporada que vem as coisas com certeza serão melhores. Com o Haliburton voltando, juntamente de um Pascal Siakam, de um Nembhard, de um Nesmith, de um Zubat que chegou agora e de um prospecto pica, né? A menos que a loteria seja muito sacana com o Pacers deve sair com um prospecto bom nessa classe. Um Ken Boozer da vida, um Dibantza da vida, quem sabe.
Então, o Pacers vai voltar bem temporada que vem. Minha expectativa, inclusive, é de que o Pacers brigue fortíssimo pelo título do leste temporada que vem, tá? Boston, Pistons, esses times tem que ficar ligados, porque temporada que vem o Pacers vai voltar e vai voltar bem, né? Esse foi um ano sabático, um ano de realmente transição, mas temporada que vem o Pacers vem bem. O Pacers vem bem. Então, expectativas excelentes pro Pacers para essa temporada. Foi terrível, mas temporada que vem eu tô bem otimista com o Pacers, diferente, né, do que eu tô com o nosso querido Sacramento Kings, que vai ficar aqui em 26º. 26º? Sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá certo. 26º. E aqui eu tenho que mudar, né? Aqui tá 25-30, né? 26-30. Muito animal, né? O Kings eu não tenho expectativa nenhuma pra temporada que vem, cara. Sendo muito sincero, é um time que foi horrível nessa temporada, um time completamente perdido, um time que não tem um norte, né, cara? O Kings não sabe o que é da vida. Começou a temporada querendo competir com um elenco que não fazia muito sentido, né? Um Russell Westbrook com Sabonis, DeRozan, Lavine. Tipo, qual o sentido desse time? Aí no meio do caminho, viram que o time era um horror, resolveram mudar, aí pegaram o melhor ativo deles, que era o Keon Ellis, e trocou por um DeAndre Hunter, com um contrato horroroso. Aí veio lesão do Sabonis, lesão do Lavine, do DeRozan, e o time terminou com 60 derrotas. Cara, realmente eu não consigo ser nem um pouco otimista com esse Kings. Já foi anunciado que eles não vão demitir o Doug Christie, vão manter o Doug Christie, o que pra mim é um erro. Pra mim é um erro, tá? Pra mim é um técnico muito limitado. Vai manter o cara. E é um time, cara, que, por exemplo, o Kings vai trocar todo mundo na off-season. Mas o que o Kings vai conseguir com esses jogadores? Tipo, o que um time estaria disposto a abrir mão pra ter um Sabonis hoje em dia? Pra ter um Lavine, pra ter um DeRozan? Você entende? São caras que estão extremamente desvalorizados no mercado. Então, eu particularmente eu não consigo ser nem um pouco otimista com esse Kings. Vão ter uma chance na loteria, vão ter a chance de pegar um prospecto bom. Pode ser que um Darren Peterson caia por lá, e aí é um prospecto capaz de mudar a realidade de um time. O Peterson, ele é um prospecto absurdo, assim como é o próprio Dibantza, mas eu prefiro o Peterson. Então tem a chance deles serem agraciados e cair um Darren Peterson por lá. Mas ainda assim, esse time vai precisar de um trabalho muito bom da diretoria na off-season, e particularmente eu não consigo confiar nessa diretoria. Não consigo. Uma diretoria que trocou Darren Fox, Haliburton e trocou o Mike Brown por um técnico pior que o Doug Christie, eu não consigo ser nem um pouco... eu não consigo confiar nesse time, entendeu? Então, diferente do Pacers, do Jazz, do Wizards e do Nets, que são times que foram péssimos, mas que têm prospecções boas pra temporada que vem, eu não consigo fazer nenhum tipo de prospecção boa pra esse Kings, cara. Com muita sinceridade. O que é uma pena, porque é um time que há 2, 3 anos atrás era um dos mais divertidos de se assistir na NBA, né? E hoje, nessa temporada, foi um dos times mais intragáveis de toda a liga. Enfim, fica em 26º, termina em 26º aqui no nosso Power Ranking. Indo agora para os times de limbo, né? Os times que não foram os piores, mas também passaram longe de disputar alguma coisa. 25º eu vou de Memphis Grizzlies, né? Um time que demorou pra tancar, né? Começou a temporada querendo ser bom, com JJJ, com Ja Morant. Viram que não ia dar certo, viram que o time não ia pra frente, trocaram o JJJ pro Jazz. Tentaram trocar o Ja Morant, mas ninguém quis, por conta dos problemas de lesão e os problemas extra-quadro do Ja Morant. Acabaram afastando o Ja Morant pro resto da temporada. E terminaram, né, com 57 derrotas, 25 vitórias apenas. Um time que dos últimos 23 jogos perdeu 21, né? Perdeu 21. 27º rating defensivo, 23º ofensivo. Um time que foi horrível em todos os aspectos, né? Um time que em vários momentos
jogou com uma caralhada de jogador de contrato de 10 dias, né? E é um time que temporada que vem eu também não consigo ter uma prospecção muito boa não, cara. Eles vão tentar trocar o Ja Morant, não devem conseguir muita coisa pelo Ja Morant. O mercado de Ja Morant tá muito, muito reduzido. E é um time que pegaram bastante picks, né? As trocas do JJJ e do Desmond Bane renderam um bom capital de draft pro Memphis, um muito bom capital de draft. Mas, sei lá, cara, eu acho que vai demorar bastante pro Grizzlies voltar a ser um time competitivo, né? De novo, o Memphis consegue montar um time competitivo e não consegue aproveitar, né? Foi assim na era do grit and grind ali, né? Com o Zach Randolph, o Gasol e o Mike Conley, um time que era bom, mas nunca deu o próximo passo. E rolou também com essa base, que era muito promissora, né? Com o Ja Morant, com o JJJ, com o Desmond Bane, com o próprio Dillon Brooks, que não chegou a lugar nenhum, né? Então, mais um time bom que o Memphis monta e mais um time que não chega a lugar nenhum. E agora o Memphis vai tentar de novo, né? Vamos ver se pela terceira vez eles vão conseguir. Fazer uma vez é difícil. Fazer duas é mais difícil ainda. Fazer três é mais complicado. Mas eles vão tentar. Então fica em 25º. Em 24º eu vou de Dallas Mavericks, né? Uma das minhas maiores decepções dessa temporada, né, cara? Vocês sabem, eu tinha uma expectativa muito boa pra esse Dallas. Achei que a gente ia ver um monstro defensivo com Cooper Flag, Anthony Davis, né? Um time que com o Kyrie Irving voltando depois do All-Star elevaria o nível no ataque. Acabou que nada disso aconteceu. Acabou que o Wade foi trocado, o Kyrie Irving não voltou e o Cooper Flag teve que jogar sozinho a temporada inteira. O Cooper Flag foi a única coisa boa desse Dallas. Tá, o Ryan Nembhard foi algo bom também, foi uma boa descoberta. O próprio Najee Marshall foi um cara que se valorizou nessa temporada. Mas coisa boa mesmo pro Dallas foi o Cooper Flag, que teve uma temporada absurda, uma das melhores temporadas de calouro da história. Jogou pra caralho, mas passou longe de ser o suficiente para fazer Dallas competir. Dallas termina com 56 derrotas, apenas 26 vitórias, 19º rating defensivo, 27º rating ofensivo, né? Um time que teve alguns momentos, né? Inclusive foi o time que mais jogou clutch nessa temporada, né? Dallas disputou clutch pra caramba, ganhou vários, mas também perdeu vários, inclusive em jogos que não foram pro clutch. Dallas terminou com um retrospecto de 9-28. Então, um time ruim que vai ter que tomar decisões nessa off-season, né? Tem que ver o que vai fazer com o Klay Thompson, se vai trocar, se vai manter. O Klay Thompson deu uma entrevista ontem deixando em aberto o seu futuro. Não dá pra saber o que vai ser do Klay. Tem que ver Najee Marshall, PJ Washington, se eles vão ser trocados, se Dallas vai tentar, né, capitalizar em cima deles. Tem que ver como vai ser o draft. Será que a loteria vai ser tão boa pra Dallas nesse ano como foi ano passado? Vamos ver. Mas é um futuro complicado, cara. Eu acho que temporada que vem a gente pode ver um Dallas competitivo, né? Com o Kyrie Irving voltando e o Cooper Flag elevando ainda mais o seu nível, que já foi altíssimo. A gente deve ver um Dallas competindo agora. O quão competitivo vai ser vai depender das decisões que essa diretoria tomar. Pelo menos não é mais o Nico Harrison tomando as decisões, né? Já é um avanço. Mas ficam aqui em 24º. E em 23º, vamos, né, com um time que tancou sem querer tancar, né? New Orleans Pelicans, né? O Pelicans não tinha nenhuma intenção de ser ruim, até porque não tem, né, no caso, o controle da sua pick do draft, então o Pelicans não queria ser ruim, mas acabou sendo muito ruim, né? Termina a temporada com 26 vitórias e 56 derrotas, terminou com o 20º rating ofensivo e 23º defensivo, ou seja, um time ruim nas duas pontas da quadra. De coisa boa, Jeremiah Fears, né? Fechou muito bem a temporada, né? Entregando 3 jogos de 30 pontos nesse mês. Derrick Queen teve um bom ano de calor, um ano de altos e baixos, mas eu acredito que no final o saldo foi positivo, né? 2 triple-doubles na temporada, entregou um 30-20 no último jogo, né? Mas de longe a melhor notícia para o Pelicans na temporada foi a disponibilidade do Zion, né? O Zion perdeu apenas 20 jogos, o que pro padrão Zion é pouquíssima coisa, né? Pouquíssima coisa. E jogou bem, né? O Zion teve uma boa temporada. Outra coisa boa foi a volta do DeJounte Murray, né? DeJounte Murray voltou muito bem, né? Da ruptura de tendão de Aquiles que ele sofreu. Então, deu pra tirar uma coisinha boa aqui ou ali, mas no fim, foi uma temporada desastrosa
pela campanha ruim e por eles terem entregado uma pique excelente pro Hawks, né? O Hawks vai ter uma pique muito boa graças ao Pelicans, que sem ter o controle da sua pique, teve uma temporada de 56 derrotas. Então, no final do dia, foi uma temporada desastrosa pro Pelicasso, assim como foi uma temporada desastrosa pro nosso querido Milwaukee Bucks, né? Que em meio a toda a novela do Giannis, terminou a temporada com 50 derrotas, né? A pior campanha do Bucks na era Giannis. Uma temporada onde em nenhum momento o Bucks empolgou. Em nenhum momento. Foi uma temporada do começo ao fim desastrosa. 26º rating defensivo, 24º rating ofensivo. Um time péssimo nos dois lados. Um time que em nenhum momento se mostrou funcional. E teve toda a questão do Giannis, que se machucou pra caralho, jogou muito pouco. E teve toda a questão de bastidor, dele sair, dele não sair, dele querer ir embora, dele querer ficar. Blá, 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 blá. Foi uma temporada horrível pro torcedor do Bucks. Pelo menos terminou com uma notícia boa, né? Que foi a demissão do Doc Rivers. Né? O único acerto do Bucks na temporada inteira foi esse. Foi demitir o Doc Rivers. Mas pra temporada que vem, não dá pra saber o que esperar desse Bucks, cara. Porque vai ter que buscar um novo técnico, tem que resolver a questão do Giannis, não vão ter uma pique muito boa nesse draft porque não conseguiram tancar. Então, é um time que tá completamente perdido e a única coisa que pode salvar o futuro do Bucks é uma puta troca pelo Giannis. É eles conseguirem um time disposto a oferecer uma lavoura... Lavoura é foda, né? Uma lavoura de picks por ele. É o único jeito do Bucks garantir um futuro. Porque o contrato do Miles Turner é horrível. Contrato que o esticamento que eles fizeram no contrato do Lillard vai deixar um dead money bizarro pros próximos anos. Então a mobilidade financeira do Bucks foi pro caralho. Eles não têm um jovem bom pra desenvolver. Porque apesar do Aaron Rollins ter tido um ano de MIP... não dá pra achar que o Aaron Rollins vai continuar nessa ascensão, né? Ele deve estabilizar. Então, assim, é um time que não tem futuro. A única forma do Bucks ter um futuro é trocando Giannis, né? E é o que... Assim, é foda falar que é o que deve acontecer, porque eu também achei que era o que aconteceria nessa temporada e não aconteceu. Mas eu acho que chegou num ponto onde não dá mais, cara. O Giannis acabou de dar mais uma entrevista descendo a lenha no time, sabe? Acho que não dá mais pra manter, mano. Não dá mais pra manter. Então, se o Bucks quiser garantir um futuro, vai ter que trocar o Giannis. Porque se não trocar, o time vai continuar sendo isso aí. Um time de 30 vitórias e 32 vitórias e 50 derrotas. É isso. Tá no limbo. Tá no limbo. Um time que tá tentando sair do limbo, que finalmente tomou a iniciativa de querer sair do limbo, foi o Bulls, né? Depois de temporada passada ter dado uma empolgada, indo pro play-in, mostrando um bom basquete na reta final da temporada passada, nessa temporada o Bulls, de forma tardia, mas decidiu tancar, né? Fez ali uma trade deadline onde trocou todos os seus melhores ativos e fechou a temporada entregando um basquete horroroso, né? Terminou com 51 derrotas, apenas 31 vitórias, né? Deveriam ter sido menos vitórias, né? Mas o time demorou a apertar o botão do tanque. Mas decidiu tancar, fechou a temporada do jeito que deveria ter começado, né? Tancando, perdendo muitos jogos. Vai tentar a sorte na loteria, vai ver o que consegue. Não deve conseguir uma pique muito boa, mas pelo menos é um time que tem um objetivo. Eles têm um objetivo agora, que é tancar, acumular jovens e desenvolver o futuro. Eles têm um plano, eles têm um norte. Me incomoda esse norte ser comandado pelo Billy Donovan ainda? Me incomoda. Mas pelo menos eles já demitiram o GM, já demitiram o Carniçovas, o que é um grande avanço. Então, apesar dos pesares, eu consigo ser minimamente otimista com o Bulls pelo fato deles terem decidido tancar nessa reta final de temporada e principalmente por terem mudado ali os seus principais tomadores de decisão. Me deixaria mais otimista se eles demitissem o Billy Donovan. Como não deve acontecer, meu otimismo segue sendo maneirado, mas existe algum otimismo, que é bem mais do que eu tinha com o Bulls nos últimos 2-3 anos, né? Então, em 21º, o Chicago Bulls. Indo agora pra galera que vai pra pós-temporada, que vai pro play-in,
A gente tem em décimo, né? Em décimo não, em 20º, perdão, o seed 10 do Oeste, Golden State Warriors, né? Que dentre os times de play-in, na minha opinião, é o pior, né? É um time que sofreu demais com lesões, né? Perdeu o Jimmy Butler pra temporada, teve o Curry perdendo 25, 26 jogos. Voltou bem o Curry, né? Tendo boa minutagem, jogando bem, fez um puta jogo contra Houston. Então é um cara que é uma notícia boa pro Warriors, né? Ter o Curry voltando bem, ainda mais indo disputar um play contra o Clippers, né? Enfrentar o Kawhi Leonard não vai ser fácil. Tendo o Curry, as chances do Warriors melhoram. Mas ainda assim, cara, é um time que foi muito medíocre a temporada. A verdade é essa, cara. Um time que teve o 16º rating defensivo, o 19º ofensivo. Em nenhum momento foi um time que empolgou, em nenhum momento foi um time que praticou um grande basquete. Não tem muito o que se apegar pra acreditar que esse Warriors pode chegar longe numa pós-temporada. Até acho que o Golden State tem chance de passar do Clippers e de talvez vencer um Blazers ou um Phoenix Suns no segundo jogo e aí ir pro playoff e encarar um Thunder. Acho que o Warriors pode conseguir ir pro playoff, mas, irmão, vai classificar no play-in pra tomar 4-0 do Thunder, a verdade é essa. O torcedor do Warriors que acha que o Warriors vai dar algum tipo de trabalho pro Thunder numa primeira rodada de playoff é maluco. É completamente fora da casinha. A menos que o Jimmy Butler, de forma milagrosa, volte e volte voando, a chance do Warriors incomodar o Thunder é nula, né? Então é uma temporada que já tá condenada. O Warriors não vai passar da primeira rodada, né? Talvez nem do play-in passe. Inclusive, pra mim, não quero queimar a pauta de amanhã, mas eu acho o Clippers favorito pro jogo, pra esse jogo, até porque joga em casa com o Kawhi Leonard. E durante a temporada o Clippers empolgou muito mais do que o Golden State. Vamos falar bem a verdade. O Clippers jogou bem mais do que o Golden State jogou, né? Então, é isso, assim. Uma temporada ruim do Warriors que vai pro play-in. 37 vitórias, 45 derrotas e vai tentar a sorte. Tentar a sorte. Então, dos times de play-in, pra mim o Golden State é o pior. O segundo pior de play-in pra mim é o Sixers, tá? Que teve alguns momentos de empolgação, né? Quando finalmente, né, o seu trio conseguiu jogar junto, Embiid, Paul George e Maxey tiveram alguns bons jogos juntos, poucos mais bons, mas no geral foi um time que também foi medíocre, um time de 45 vitórias, 37 derrotas, terminou no top 17 nas duas pontas da quadra, 16º em ataque, 17º em defesa. Teve um Tyrese Maxey fazendo uma temporada de All-Star, jogando muito bem. Teve o Embiid, né, cara, tendo jogos muito bons, mas inconstante em termos de disponibilidade. Quando ele tava bem, veio essa apendicite que vai tirar ele do play-in. Já o Charana basicamente descartou o Embiid pro play-in. Um apendicite, cara, é muita zica também, né? Puta que pariu. Aí teve o Paul George sendo suspenso por doping, enfim. Uma temporada toda bizarra. Que teve pontos altos, teve pontos positivos. Eu acho que o Eddie Combe foi um dos maiores pontos positivos pra esses Sixers. O moleque jogou pra caralho. Mas é outro time que também... Sei lá, cara. Se o Embiid conseguisse recuperar dessa apendicite e o Sixers passar pro playoff, conseguir passar do play-in, até acho que o Sixers pode dar um trabalhinho, né? Mas, caso contrário, se o Embiid não conseguir se recuperar a tempo... Acho que é outro time que tem também data de validade, né? Verdade é essa. Então fica aqui em 19º o Sixers. Em 18º eu vou com o rei da mediocridade, o nosso Miami Heat, né? Se tem um time que personifica a palavra medíocre é o Miami Heat. O Miami Heat é o rei da mediocridade. De novo vai pro play-in. De novo termina com uma campanha qualquer coisa, 43 vitórias e 39 derrotas. Termina fora do top 10 nas duas pontas, né? 12º em ataque, 14º em defesa. A única coisa boa do Heat nessa temporada foi aquele começo, né? Onde o ataque tava voando, um pace altíssimo, o time jogando bem. Mas depois daquele bom começo, o time caiu. Aí, até o fim da temporada, o Heat foi uma mediocridade absurda, né?
teve alguns pontos interessantes, como o Jaime Jaques tendo um grande ano, né? Inclusive vai disputar o Six Man of the Year com o Keldon Johnson, tem chance de ganhar. Aí teve o Bam Adebayo mostrando uma ótima evolução na parte ofensiva, inclusive metendo seus 83 pontos ali contra o Washington Wizards. Mas assim, no geral, cara, uma temporada... mais uma temporada qualquer coisa. Mais uma temporada qualquer coisa. Termina como seed 10 do leste, vai encarar o Hornets no play-in. Na minha opinião, o Charlotte é favorito pro jogo, não só por ter o mando de quadra, mas principalmente por ter jogado muito mais bola do que o Heat jogou durante a temporada, a verdade é essa. Em nenhum momento o Heat jogou o que Charlotte jogou da virada do ano pra cá, né? Então, acho o Charlotte favorito. E o Heat é isso. O Heat é isso aí, gente. O Heat é isso. Não tem pra onde correr. Então, em 18º, 43-39, eu fico com o Miami Heat. Em 17º, eu vou com o low profile Phoenix Suns, né? O low profile Phoenix Suns, que muita gente achou que não ia fazer nada nessa temporada, conseguiu a ida pro play-in, 45 vitórias, 37 derrotas, 17º em rating ofensivo, 9º em rating defensivo, uma temporada muito boa para a expectativa que era colocada em cima do Phoenix Suns. Infelizmente, né, tiveram muitos problemas de lesão durante a temporada, fecharam a temporada, né, com problemas de lesão. Mas ainda assim, um time que teve momentos muito bons, né, cara? Né, acho que dá pra dizer que os 3 primeiros trimestres de Phoenix foram muito bons. Esse último não foi dos melhores, né? Esse último quarto de temporada do Phoenix foi ruim, né? Terminou com acho que 10 vitórias nos últimos 20 jogos. Mas ainda assim, garantiram a seed 7, vão ter o mando de quadra no play-in. E fique 17º, né? Eu deixo aqui em 17º, atrás, né? Atrás do Clippers, né? Que apesar de ter terminado a temporada na frente do Phoenix, na verdade, ter terminado a temporada atrás do Phoenix Suns, em desempenho, eu acho que o Clippers foi um time melhor do que o Suns, né? Eu acho que o Clippers jogou mais bola do que o Phoenix Suns. De dezembro pra cá, o Clippers foi muito bom, né? O Clippers conseguiu sair de um 6-21 e terminou com 42-40, né? O Clippers que inclusive se tornou o primeiro time na história a terminar com aproveitamento acima dos 50% depois de ficar 15 jogos abaixo dos 50%. Foi o primeiro time na história a conseguir isso, né? Um time que passou por momentos difíceis, né? Toda aquela questão do Kawhi antes da temporada começar, com aspiration. Aí veio a troca do James Harden. E mesmo assim, o Clippers vai pro play-in, vai ter o mando contra o Golden State. Na minha opinião, é favorito. Kawhi Leonard jogou o seu... assim, é que o Kawhi de 2019 foi uma coisa astronômica, mas o que o Kawhi jogou nessa temporada, mano, poucas vezes ele jogou na carreira, tá? Foi um desempenho absurdo do Kawhi, né? E, assim, temos que dar a César. Tyronn Lue fez um trabalho excepcional, né? Foi muito criticado por conta de toda a questão ali com o Chris Paul, da gestão ali com a novela Chris Paul. Mas, vamos falar a real, essa reviravolta, essa remontada que o Clippers deu, teve muito dedo do Tyronn Lue, tá? Muito dedo do homem. Claro que o Kawhi foi o grande fator, mas o Tyronn Lue foi fundamental também. Então, tem que ser dado a César. E pra mim, no fim da temporada, pra mim o Clippers foi o 16º melhor time, tá? Olhando o desempenho, olhando a remontada que eles conseguiram, pra mim o Clippers é o 16º, tá? Pelo menos na minha visão. Em 15º eu vou de Portland Trail Blazers, tá? Eu vou de Thiago Splitter. Thiago Splitter se tornando aí o primeiro técnico brasileiro na história da NBA e o primeiro técnico brasileiro a chegar numa pós-temporada com 42 vitórias e 40 derrotas. O Blazers vai disputar o play-in, vai disputar a seed 7 com o Phoenix Suns. Caso perca, ainda vai conseguir pegar a seed 8 num duelo contra o vencedor de Clippers e Warriors. Vai ter o mando nesse jogo, caso aconteça. Um time que terminou em 12º em rate defensivo, 21º ofensivo. Teve problemas no ataque durante toda a temporada, mas defensivamente foi muito bem. Inclusive, nesse último quarto de temporada,
o Blazers teve a melhor defesa da liga, né? A melhor defesa desse último trimestre. Né? Um time que teve um Donovan Clingan destruindo, né, uma temporadaça do Donovan Clingan, né? Segundo ESPN Stats e Info, de 8 de março até a última rodada de ontem, ele teve 2.4 tocos de média. Um absurdo que o Clingan jogou. Muito dessa defesa maravilhosa que o Blazers teve nessa reta final de temporada se deu ao desempenho do Donovan Clingan. Um time que venceu jogos duros, um time que mesmo sofrendo com lesões, com muita lesão, conseguiu terminar com campanha positiva. Então, pela defesa, especialmente nesses últimos 3 meses de temporada, e pela campanha e tudo, eu coloco o Blazers como o 15º melhor time. Pra mim, o Blazers fica na frente de Phoenix e fica na frente do próprio Clippers, tá? Eu realmente gostei muito do que eu vi desse Blazers. O trabalho do Thiago Splitter é brilhante até então. E o Blazers tem muita chance nesse jogo contra a Suns, tá? Eu acho que o Phoenix Suns pode ser colocado como favorito, mas eu não duvido nada do Blazers aprontando. Duvido nada, 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 nada. Então, olho no Blazers, que pra mim é o 15º melhor time. Em 14º, outro time que ama a mediocridade, né? Eu vou de Orlando Magic, né? Apesar dos pesares, ainda coloco o Magic como 14º time, 45 vitórias e 37 derrotas, 13º melhor rating defensivo, 18º melhor rating ofensivo. Um time medíocre, um time completamente medíocre, sofreu com muitas lesões, sim, isso tem que ser falado, mas pra mim, o grande problema do Magic tem nome e sobrenome, Jamal Mosley. Trabalho patético do Mosley, não dá mais pro Jamal Mosley ser técnico do Magic. Tem alguns técnicos, cara, que bateram limite nesse ano. Né? Doc Rivers bateu o limite, o Mosley bateu o limite, o Udoka, na minha opinião, bateu o limite. Pra mim, esses 3 deveriam ser demitidos. Doc Rivers já foi, faltam 2. Eu acho que o Mosley, em caso de eliminação precoce nos playoffs, acho muito difícil o Magic segurar o Mosley. Ele deve ser mandado embora se o Magic não passar. Se não passar do play-in e se por acaso passar e cair na primeira rodada, eu acho que o Mosley cai. E inclusive tem grandes chances disso acontecer, tá? Eu acho que o Magic até passa do play-in, tá? Não duvido de passar, mas passar de uma primeira rodada contra um Celtics, por exemplo, aí eu acho bem difícil, tá? Inclusive, grandes chances do Celtics varrer, tá? Grandes chances. Então, sinceramente, eu tenho zero confiança nesse Magic. Inclusive, eu tenho zero confiança nesse núcleo do Magic, tá? Eu cheguei a me iludir com esse time. Paulo Banchero, Franz Wagner, chegaram do Desmond Bane. Eu acreditei que esse Magic daria um salto e não deu, tá? Eu a cada dia mais tô mais baixo com o Paulo Banchero. Já fui muito defensor do Banchero, já fui muito fã do Banchero. Hoje, com toda a sinceridade, eu não tenho mais nenhuma empolgação com o Paulo Banchero. Acho que é um ótimo jogador e tudo, mas pra mim não passa disso, né? Hoje, mais do que nunca, eu acho que o Banchero é um Julius Randle com grife. Essa é a real. E eu sigo com o pensamento de que o futuro do Banchero é ser um Aaron Gordon. É ele se tornar um puta de um role player num time bom. Entendeu? Eu tô convicto disso, cara. Eu tô convicto de que o futuro do Banchero é virar um Aaron Gordon. O que é ótimo, tá? O Aaron Gordon, na minha opinião, é o melhor roleplayer da liga. Tá? É o roleplayer mais valioso da liga. O Aaron Gordon. Eu acho que o Banchero, o futuro dele é isso, cara. Porque cada vez mais eu não consigo acreditar no Banchero liderando um time pro título. Ele pode ser uma peça importante pra um time de título. Agora, ser o cara, eu particularmente não consigo acreditar. Pode ser questão de mudar o técnico, mudar o comando? Pode ser. Mas hoje eu não consigo acreditar nesse Banchero liderando o time ao título, assim como eu também não consigo acreditar no Franz Wagner. Pra mim o Magic não tem um franchise player. O Magic tem 2 excepcionais role players. Tem 2 caras que seriam Robins incríveis pra um franchise player de verdade. Por exemplo, pega um... Não vou nem falar de um pica-pica. Pikachu? Pica-pica? Mas assim, vamos pegar um... deixa eu pensar. Não quero falar de um candidato MVP. É que esse cara é pica, mas por exemplo, Anthony Edwards.
Imagina um cenário onde o Minnesota troca o Julius Randle pelo banqueiro. Apesar de eu achar que o banqueiro é um Julius Randle com grife, ele é um Julius Randle melhor. Pra mim, o Minnesota sobe muito de patamar com o Paulo Banqueiro junto do Anthony Edwards. Tira o Banqueiro e coloca o Franz Wagner pra jogar com o Anthony Edwards. Pra mim, o Minnesota sobe demais de rendimento. É outra parada. Vamos pro Pistons. Bota um Paulo Banqueiro pra jogar com o Kate Cunningham. É outra parada. O time muda de patamar. Pega o Franz Wagner e bota pra jogar com o Kate Cunningham, que pra mim é indiscutivelmente um franchise player. Tá? O Cade é indiscutível como franchise player. Pra mim, é isso, cara. Pra mim, o Magic, além de precisar de um novo técnico, na minha opinião, eles precisam de um franchise player. Porque hoje eu não consigo mais enxergar Banqueiro e Franz Wagner. Especialmente o Banqueiro. Que o Banqueiro é colocado como franchise player. Eu não consigo enxergar o Banqueiro como franchise player que vai levar um time ao título. Hoje eu não consigo enxergar. Pode ser que com um novo técnico eu mude minha opinião. Mas hoje, essa é a minha percepção. E me dói falar isso, cara, porque eu fui muito defensor do Banqueiro, muito fã dele, mas eu esperava muito mais dele, mano. E não veio. Então... Mas enfim, apesar disso, eu boto o Magic como 14º time, 45-37 de campanha, vai disputar o play-in com chance de ganhar. Em 13º, eu vou com o Hornetão. Apesar das minhas críticas ao lamelismo, né, ao peladeiro Lamelo Ball, a verdade é que eu sempre acreditei nesse Hornets em pós-temporada. Pega a tier list que eu fiz antes da temporada começar e vê onde que eu coloquei o Hornets. Coloquei com play-in. Por quê? Porque eu acreditava que esse elenco, mesmo comandado pelo peladeiro Lamelo Ball, chegaria bem. Por quê? Porque fez boas movimentações no off-season. Contratou bem, trouxe um Conquinipel no draft que foi uma puta cartada acertada, né? Então, eu acreditava nesse Hornets pegando pós-temporada. Como pegou. 44-38, vai disputar o play-in, vai ter mando de quadra contra o Heat, com grande chance de passar. Então, eu esperava já esse Hornets pegando play-in. O que eu não esperava era o Hornets ir pro play-in jogando do jeito que jogou. Jogando tão bem como jogou, assim. O Hornets, cara, da virada do ano pra cá, foi tranquilamente um dos melhores basquetes da liga, né? Um time que termina no top 8 em rating ofensivo. Terminou no top 5 em rating ofensivo, o 5º melhor rating ofensivo, e em 11º em rating defensivo. Entendeu? Jogou pra caralho o Hornets da virada do ano pra cá. Com o próprio Lamelo Ball jogando bem. Teve momentos peladeiros? Teve. Mas eu achei o Lamelo nessa temporada muito mais maduro do que ele vinha sendo nos últimos anos, né? Então eu tenho que dar o braço a torcer. O Lamelo ficou menos peladeiro. E tendo um Brandon Miller jogando do jeito que jogou, um Conquinipel jogando do jeito que jogou, um Charles Lee montando um sistema bom, instaurando uma boa cultura, as coisas funcionaram. E pra mim o Hornets tem ótimas chances de chegar no playoff. Torço pra que esse time chegue no playoff, porque realmente foi uma das melhores histórias dessa temporada. E eu gosto, cara. Gosto muito de ver o Hornets e jogaram bem, merecem a 13ª colocação no nosso Power Ranking. Em 12º, vou de Toronto, né? Toronto é o contrário, né, cara? O Toronto eu não tinha otimismo com o Toronto, a verdade é essa. Eu não acreditava nesse time. Pô, Brandon Ingram, Emmanuel Quickley, eu não acreditava. E o time performou. 46 vitórias, 36 derrotas, 5º melhor rating defensivo da liga, 15º ofensivo. É um time bem melhor na defesa do que no ataque. Mas foi um time que, mano, chegou. Vaga direta no playoff, não vai precisar passar por play-in. Vai pegar um Cavaliers que durante a temporada regular... O Raptors teve um ótimo retrospecto, né? Varreu o Cavs, né? Na temporada regular. Claro que era um Cavs, né? Em nenhum momento eles pegaram um Cavs completo, né? E se não me engano, depois da troca do James Harden, o Raptors não pegou o Cavs. Mas varreu, né? Varreu. Então, é um time que tem chance de passar. Tem o Scottie Barnes, que jogou um absurdo, uma temporadaça do Scottie Barnes.
Rajakovic fez um bom trabalho também. Brandon Ingram fez uma ótima temporada. Colin Boyles também, o novato, foi muito bem. E é um time que eu realmente não esperava nada, cara. Não esperava nada. Inclusive, eu até botei o Raptors fora do play-in na minha planejada. Completo erro. Então... Mas fez uma temporada muito boa e termina em 12º. Em 11º, Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, né, que trocou o seu franchise player, elegeu um novo franchise player, né, o Jalen Johnson, trouxe Alexander Walker, trouxe CJ McCollum na troca do Trey e montou um time muito bom. Meu amigo, o Hawks foi um time muito bom, teve um quarto final de temporada fantástico, né, vencendo, se não me engano, acho que 20 dos últimos 25 jogos, uma coisa impressionante. Terminou com 46-36 de campanha. Uma temporada muito boa. Top 10 em rating defensivo, top 15 em rating ofensivo. Inclusive, falando de defesa, nos últimos 20 jogos, a defesa do Hawks foi excelente, né? Forçando uma quantidade absurda de turnovers. O Dyson Daniels teve mais de 2 roubos de bola de média nos últimos 20 jogos. Temporada muito boa dele também. Então, assim, é um time que chega muito bem pra esse playoff, vai encarar o Knicks, né? Primeira vez que os dois times se enfrentam nos playoffs desde aquela icônica série de 2021, né? Será que vai rolar um fuck Trae Young no Garden? Mesmo com o Trae Young não estando no time? Não sei. Mas vai ser bem bacana, vai ser uma série muito boa, onde o Hawks tem chance, tá? Acho o Knicks favorito, mas o Hawks tem chance, né? O Jalen Johnson tá jogando muita bola, Alexander Walker, na minha opinião, foi o most improved player. Quinn Snyder fez um grande trabalho nessa temporada. E é um time bom, cara. É um time muito bom, que pra mim termina em 11º. E temporada que vem, com a pique boa no draft, com espaço no cap pra gastar, eu acho que a gente tem tudo pra ver um Hawks talvez entrando na briga por mando de quadra. Pode brigar. Pode brigar. Então, 11º lugar para Atlanta. Indo pro top 10, abrindo o top 10, eu vou de Houston, né? Eu vou de Udoka Ball no top 10. Apesar dos pesares, 52 vitórias são 52 vitórias. Né? Um time que terminou no top 8, tanto no ataque como na defesa. 6º melhor rating defensivo, 8º melhor rating ofensivo. É um time que durante toda a temporada oscilou, em nenhum momento Houston empolgou. Na real, cara, eu acho que essa reta final talvez tenha sido o momento onde Houston empolgou, porque teve uma sequência boa de vitórias, chegou a embalar 8 vitórias seguidas e tudo. Mas, no geral, cara, foi uma temporada de muito mais críticas do que elogios ao Houston, né? Um problema crônico no ataque, um ataque que em nenhum momento se desenrolou do jeito que deveria. Péssimo fechando os jogos, um clutch time, assim, dos mais terríveis da liga. Um time um técnico, né, melhor dizendo, que não soube tirar o melhor do Kevin Durant. Não soube. Mas que ainda assim pega 52 vitórias, não vai ter mando de quadra, termina como seed 5, mas tem ótimas chances de classificar. Vai pegar um Lakers todo cheio de lesão, sem Lucas, sem Reeves. Então o Houston, na minha opinião, o Houston é favorito contra o Lakers, tá? Mesmo sem ter o mando, o Houston é favorito pelas lesões. Se por algum milagre o Luka voltar, pra mim o favoritismo muda e eu vejo o Lakers sendo favorito. Mas se o Luka não jogar, eu acho que Houston tem ótimas chances de passar. Mas é outro time que, na minha opinião, tem data de validade, né? Se passar do Lakers, Houston vai pegar o Thunder, né? Aí pra mim é amasso. Pra mim, assim, todo respeito a Houston, não tem time pra bater com o Thunder também. Inclusive o Thunder pegou um chaveamento bem acessível, né? Pega a seed 8 que vier do play-in, que pode ser um Warriors, né? E aí não é se, né? Com todo respeito, o Warriors não vai incomodar o Thunder. Quando passar, pega um Houston ou um Lakers, né? Se for um Lakers desfalcado, não vejo problema pro Thunder. E um Houston completo eu também não acho que vai incomodar. Então, o desafio mesmo pro Thunder vai ser a final de conferência, né? Que aí ou pode vir um Denver, pode vir San Antonio. E aí qualquer um dos dois é uma bucha inacreditável. Mas o caminho para um final de conferência tá bem acessível pro Thunder, né? Enfim. Mas, dito isso, pra mim, Houston fica em 10º, não me empolga. Acho o trabalho do Udoka horrível.
Mas ainda assim, são 52 vitórias, né? Então, em nono, eu vou colocar Minnesota, e aí eu sei que vai muita gente chiar, falando, nossa, Luiz, mas Minnesota terminou atrás de Houston, como assim? Pra mim, cara, basquete jogado às vezes vale mais do que campanha. Luiz, mas Minnesota foi um time meio medíocre, não foi? Foi, mas os melhores momentos de Minnesota, pra mim, foram melhores do que os momentos de Houston, tá? Minnesota é um time que me passa mais confiança e me gera mais otimismo do que Houston. Por exemplo, eu acho que Minnesota tem totais condições de ganhar de Denver. Acho o Denver favorito, mas eu acho que Minnesota tem chance de ganhar. Se cai Denver e Houston, eu não tenho dúvida que Denver passa. Agora, Denver e Minnesota tem chance. É um time que teve o 8º melhor rating defensivo, o 13º melhor rating ofensivo, fazendo uma temporada assim, né? Aquela temporadinha meia bomba, né? Essa reta final de temporada, né, esses últimos 3 meses foram bem ruins, né? É um time que teve 10 derrotas nos últimos 20 jogos, jogando abaixo, o ataque foi muito mal, mas é também porque, pô, McDaniels machucou, Anthony Edwards machucou, o time lidou com muita lesão. Inclusive, notícia boa, Edwards e McDaniels saudáveis pro playoff, né? Importantíssimo. Mas é um time que teve problemas e tudo. Não é o time que mais me encanta, mas em relação a Houston, eu prefiro bem mais Minnesota do que Houston, tá? Prefiro bem mais, tá? A campanha não foi melhor do que a de Houston, a campanha de Houston foi melhor, mas pra mim, basquete jogado, eu prefiro Minnesota do que Houston. Então, pra mim, Minnesota fica na frente. Em oitavo, vamos de Lakers, né? Vamos de Lakers, que teve um mês de março mágico, né? O março do Lakers foi uma coisa impressionante, né? Claro que tudo passou pelo Luka, né? Que foi espetacular, né? Eu cheguei a falar nessa semana que nenhum jogador nessa temporada teve um mês igual o março do Luka. Pra mim, o ápice do Luka na temporada, nenhum outro jogador teve. O Shea teve um ápice incrível, teve meses maravilhosos, o próprio Jokic teve meses maravilhosos, o Embiid teve meses maravilhosos, mas pra mim nenhum teve o março que o Luka teve. O março do Luka foi uma coisa impressionante. E muito passou pela melhora também do coletivo do Lakers, né? A gente viu um Lakers em março defendendo bem, né? Uma defesa mais funcional, um ataque muito dependente do Luka, sim, mas tendo um LeBron jogando bem, um Reeves jogando bem, entendeu? Um Smart aparecendo bem no ataque em vários momentos, né? Um JJ Redick tomando boas decisões, fazendo boas mexidas. Então, o Lakers teve um março maravilhoso. O problema, né, foi o resto, né? Um início, e essa reta final, sem ter o Luke e o Reeves, deu uma brochada. Acho que o Lakers tem chance contra Houston? Acho. Mas a chance é pequena, sabe? Porque apesar da total falta de confiança nesse time de Houston, o time vai estar completo, né? O Lakers vai estar sem Luke Reeves. O Lakers vai depender 100% de uma defesa num nível excelente e de um LeBron James carregando no ataque. Isso pode acontecer? Pode. Ah, mas é foda apostar nisso, né? É foda apostar nisso. Porém, considerando todo da temporada e olhando pro pico que esse Lakers teve em março, eu coloco em oitavo. 53 vitórias, top 10 em rating ofensivo, terminou em 20º no rating defensivo. A defesa, na maior parte da temporada, foi ruim, mas nesse março a defesa foi boa, né? Inclusive, detalhe, em nenhum momento nessa temporada o Lakers teve 4 derrotas seguidas. Foi a primeira vez desde 2010 que o Lakers consegue isso. Tem que ser falado. Temos que dar a César. Enfim, 8º lugar para o Leicão. Em 7º lugar, vamos com outro time que também não empolgou, mas que no todo merece um 7º lugar. Vamos de Cleveland Cavaliers, né? 52 vitórias, 30 derrotas, 6º lugar em rating ofensivo, 15º em rating defensivo. Um time que teve um Evan Mobley fazendo um ótimo final de temporada, né? O último quarto do Mobley foi muito bom, né? Quase 20 pontos de média. O James Harden encaixou super bem nesse time, chegou bem,
Chegou bem, ele e o Donovan Mitchell jogando bem. Donovan Mitchell fez uma grande temporada. Temporada de All-NBA. O time teve seus problemas? Teve. O Kenny Atkinson, né, foi bastante questionado, bastante criticado, com razão. Defensivamente, o Cavs foi muito mal na temporada. Muito mal. Um time com Mobley e Jarrett Allen terminar no em 15º rate defensivo é foda. É foda. Mas ainda assim foram 52 vitórias, 30 derrotas. O ataque com o Harden melhorou. E eu acho que o Cavs tem chance de passar dessa primeira rodada, né? É favorito contra a Atlanta. Então tem chance. Vai chegar mais longe do que isso? Não confio tanto. Mas chega bem. Chega bem. Então fica em 7º lugar. Em 6º lugar, eu vou de Nicão. Vamos de Nicão da massa em 6º. 53 vitórias, 29 derrotas. Top 4 em rating ofensivo. Uma melhora considerável em relação aos anos com o Thibodeau. Mas top 7 em defesa. A defesa piorou em relação ao que vinha sendo com o Tibbs. Mas eu acho que no final o saldo foi bem positivo, né? O Mike Brown fez o ataque do Knicks ser bem melhor, bem mais funcional, menos dependente do Jalen Brunson, o que era a expectativa, né, quando o Knicks trouxe ele. Piorou a defesa, mas ainda assim, uma defesa top 7, pô, tem que ser elogiado. E pra mim, tá? Pra mim avaliar ataque e defesa, eu prefiro avaliar rating do que pontos sofridos e pontos convertidos, tá? Pra mim, você avalia um ataque e uma defesa pelo rating, entendeu? Só pra pontuar. E foi um time que terminou no top 7 em defesa e top 4 em ataque. Então tem que ser elogiado. A reta final de temporada talvez não tenha sido a melhor possível. Mas ainda assim o ataque continuou bem. A defesa foi bem e tal. Uma coisa que o Knicks fez bem durante toda a temporada foi ser um time forte em rebote ofensivo, especialmente com o Mitchell Robinson. Uma defesa de perímetro forte, com o Mikal Bridges, com o Anunoby, que fizeram boas temporadas. Um Towns que oscilou, mas eu acho que no final o saldo foi positivo. E um Brunson jogando um nível muito alto. Josh Hart, Jordan Clarkson vindo bem do banco. É um Knicks que chega nesse playoff muito mais profundo do que, né, foi nos últimos anos. Então é um time que tem chance, cara. Eu acho que o Knicks é um forte candidato à final de conferência. Não acho que ganhe a conferência. O favorito pra mim é o Celtics, que daqui a pouquinho já vai aparecer aqui no Power Ranking. Mas tem chance, cara. O Knicks chega bem. Inclusive, salvo engano, essa foi a melhor campanha do Knicks nos últimos 15 anos, eu acho. É uma temporada muito boa. 53 vitórias e 6º lugar para o Nicão. Indo agora pro top 5, né? Pro topo da NBA, eu abro o top 5 com o Denver. Né? Denver que chega no playoff absurdamente quente, simplesmente 12 vitórias seguidas para terminar a temporada, incluindo aquela vitória enorme contra San Antonio, não essa última, tô falando da anterior, né, com o Embiid jogando e tudo, uma vitória gigante, inclusive foi a maior sequência de vitórias do Denver nos últimos 10 anos, não, nos últimos 13 anos. Em 13 anos, Denver nunca teve 2 vitórias seguidas. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Na era Jokic, isso nunca havia acontecido. Então, assim, um fim de temporada absurdo. O Nikola Jokic jogando num nível surreal. Mais uma temporada de match triple-double. Sendo o primeiro na história a liderar uma temporada em rebotes, em assistências. Histórico. Jamal Murray tendo o melhor ano da vida. O problema do Denver são as lesões, né? Sofreu com muitas lesões. Peyton Watson machucou. Aaron Gordon machucou. O próprio Jokic machucou, o que é raro. Então as lesões prejudicaram bastante o time, mas mesmo assim terminaram com 54 vitórias, terminaram como seed 3, vão encarar Minnesota, né, um time que, né, vem sendo uma pedra no sapato de Denver nos últimos 3 anos, mas com ótimas chances. Né? A defesa é problemática, apenas o 21º rating defensivo da liga, uma defesa ruim, mas o ataque de Denver é fantástico, não à toa terminaram com o melhor rating ofensivo da NBA, um rating de 121.2, o que é algo surreal. A defesa vai ser um problema no playoff? Provavelmente, mas o ataque pode resolver. E o clutch de Denver, que foi um problema durante boa parte da temporada, melhorou nessa reta final, né? Melhorou bastante nessa reta final, então. E é um time que sabe bem o caminho das pedras, foi campeão, sabe bem
como chegar no playoff. Levou o campeão OKC a 7 jogos temporada passada, com o time todo fudido de lesão. Nessa temporada com a galera saudável, com mais profundidade, eu não consigo duvidar desse Denver. Pra mim, Denver é candidato sim a título. E se pegar o OKC na final, eu vou me cagar inteiro. A verdade é essa. A verdade é essa. É isso. Em quarto lugar, outro candidato a título. Na verdade, todos que vão ficar aqui, com exceção de Detroit, pra mim são candidatos a título. Ah, Luiz, por que você não coloca Detroit como candidato a título? Porque eu acho que no playoff tem um time no leste mais capaz de ganhar. E esse time, pra mim, é o Boston Celtics. Eu vou deixar o Pistons na frente do Celtics pelo todo da temporada, liderou a conferência. O Pistons merece ficar na frente. Mas pra mim o Celtics é um time mais forte em playoff. Né? Se eu tivesse que apostar em um dos dois pra final da NBA, pra estar na final, eu apostaria em Boston. Porque é um time excelente, que sabe o caminho das pedras, que tá acostumado com playoff e que teve uma temporada absurda, mesmo ficando sem o seu melhor jogador durante a maior parte da temporada, mesmo perdendo todo o seu garrafão titular, tendo que usar o Neemias Queira, que até essa temporada era um cara de fundo de banco. Mesmo com tudo isso, o Celtics terminou com 56 vitórias, terminou como o segundo melhor rating ofensivo, com o quarto melhor rating defensivo. A gente viu um Celtics tendo talvez o seu ataque mais... Não vou falar o melhor ataque, mas eu acho que o ataque menos previsível da era Mazzulla. Um ataque que ainda assim teve uma dependência da bola de 3 grande, mas muito menos do que foi nos últimos anos. Um ataque mais versátil, com mais opções, né? Com o Jaylen Brown jogando no seu maior nível da carreira, nível MVP, e com o Tatum voltando muito bem de lesão. Né? O Tatum voltou voando. Voando em 16 jogos. Cara, o Tatum teve o seu melhor número de rebotes e roubos de bola na carreira. Entendeu? O Celtics teve o melhor ataque do leste. Disparado o melhor ataque do leste. O segundo melhor ataque da NBA. Perdendo só pro ataque de Denver. Entendeu? Então assim, você tem um time que chega voando. Voando. Com role players numa fase incrível. Peyton Pritchard, Derek White. Baylor Sharman chega muito bem pra esse playoff. Inclusive... Esse moleque pode decidir jogo nesse playoff, tá? Esse moleque pode decidir jogo no playoff. Olho no Baylor Sharman. O próprio Jordan Walsh é outro moleque que eu acho que vai crescer nesse playoff. Neemias Queira. Então, eu acredito muito nesse time do Celtics. É o meu palpite pra representante do leste nas finais. E o time é bom pra caralho, cara. Esse time é bom pra caralho. O Mazzulla, pra mim, é o melhor técnico da temporada. É o Coach of the Year. Irmão... Boa sorte para os times do leste, tá? Porque encarar esses Celtics em 7 jogos, eu, particularmente, não vejo nenhum time do leste ganhando esse time em 7 jogos. Nenhum, tá? E eu só enxergo 2 times na NBA capazes de vencer esses Celtics em 7 jogos, que é o OKC e Denver. Fora esses 2, eu acho que o Celtics ganha de todo mundo em 7 jogos. Para mim, o Celtics é muito candidato a título. Muita gente achou que não seria, muita gente achou que o Celtics ia tirar ano sabático. Ano sabático é o caralho. O Celtics vai brigar pela taça. De novo vai brigar pela taça. Então, Celtão em quarto lugar. E ainda pro top 3, em terceiro lugar, não tem como eu não colocar o Pistons. Acho o Celtics mais time? Acho. Mas olhando pro todo da temporada, irmão, é um time de 60 vitórias. Entendeu? Então não tem como ignorar. 60 vitórias pro Pistons, apenas a terceira vez na história da franquia que o Pistons termina uma temporada com 60 vitórias. Nono melhor rating ofensivo, segundo melhor rating defensivo da liga. Né? Uma defesa absurda, física, agressiva. Amo a defesa de Detroit. Amo. Teve um Cade Cunningham jogando no nível absurdo, nível MVP, infelizmente, por conta do problema que ele teve no pulmão. Ficou inelegível para os prêmios individuais, um pecado, um crime, né? Ele não ser o All-NBA com a temporada que ele fez. Mas, assim, as ruas sabem o que foi Cade Cunningham nesse ano. Um Jalen Duren que deu um salto absurdo de evolução. Fora outros nomes, né? Pô, o Isaiah Stewart teve uma grande temporada, outro que sofreu muito com lesão. Duncan Robinson encaixou bem no time. Al-Sar Thompson, cara, o Al-Sar Thompson teve um grande ano. Né? Nesses últimos 3 meses de temporada, ele teve quase 1 ponto... Ele teve, acho que 1
1.3, 1.4 tocos de média, né? Jogou pra caralho. Entendeu? Um JB Bickerstaff, que se for eleito o Coach of the Year vai ser muito justo, eu acho que é o Mazzulla. Eu acho que o Mazzulla vai ganhar. É meu palpite, inclusive. E meu voto. Mas o JB ganhar também não tem o que desenrolar. É um cara, assim, só pra vocês terem noção do impacto do Bickerstaff, antes dele chegar, o Pistons ficou 5 anos sem ir pro playoff, vencendo 94 jogos. Em todo esse período. Pós chegada do Bickerstaff, são 104 vitórias, gente, em 2 temporadas. É um absurdo que esse cara mudou o panorama de Detroit. Não só ele, óbvio, os jogadores evoluíram, Kate Cunningham evoluiu, a diretoria fez boas movimentações. Mas assim, o Bickerstaff mudou a cultura do time, né? Inclusive, seria do caralho uma série entre Pistons e Cavs, né? O Bickerstaff encontrando seu ex-time. Ia ser muito foda. Mas, assim, é inquestionável o trabalho dele, é inquestionável a evolução do Pistons. E pra mim, termina no top 3. Pistons e Celtics no playoff. Em quem que eu aposto? Celtics. Mas olhando pra temporada, Detroit tem que ficar na frente. Até porque foi seed 1 com 60 vitórias. Isso pesa pra caralho. Então, em terceiro lugar, eu vou de Detroit Pistons. Em segundo lugar, pra mim não tem muita discussão, San Antonio Spurs, 62 vitórias, uma das melhores campanhas da história de San Antonio. Um time absurdamente jovem, que muita gente, inclusive esse quem vos fala, colocou na zona de play-in, não colocou como candidato à vaga direta, muito menos mando de quadra, muito menos seed 2, né? Então, na minha opinião, o San Antonio foi a maior surpresa da temporada, uma surpresa maravilhosa. Um time que terminou no top 3, tanto no ataque como defesa. Terceiro melhor rating ofensivo, com terceiro melhor rating defensivo também. Terminou com um candidataço MVP no Victor Wembanyama, que vai ganhar o DPOY de forma unânime e tem chance sim de ganhar o MVP. Não acho que vai ganhar, acho que vai ser o Shea. Mas o Wemby tá tranquilamente na disputa. Só que não é um time que é só o Wemby, né? Muita gente acha que o Spurs é o Wemby. E não, o Wemby é o grande nome, é o grande diferencial. Mas é um time que tem um Stephen Castle que fez um ano incrível, um ano de All-Defense, um ano até de All-NBA, o Stephen Castle. A temporada do Castle foi absurda, evoluindo muito no ataque, como playmaker, como finalizador de jogadas também. Um De'Aaron Fox, que mesmo nas suas oscilações, acho que o saldo foi absurdamente positivo, uma temporada boa do De'Aaron Fox. Dylan Harper, moleque jogando como veterano vindo do banco. Keldon Johnson, pra mim, foi o melhor sexto homem da temporada. Fora outros caras, né? Luke Cornet, extremamente produtivo. Julian Champagne, enfim. O Mitch Johnson, que apesar dos seus problemas, apesar dos seus surtos de pardal, acho que no geral ele fez um trabalho muito bom e tá numa evolução. E isso tudo comandado por esse alienígena bizarro chamado Victor Wembanyama. Então, a temporada de San Antonio foi absurda e o playoff vai ser incrível, né? Apesar da falta de experiência, eu não duvido desse San Antonio chegar numa final de conferência, né? O caminho é duro, né? O caminho é duro. A primeira rodada vai ser mole pra San Antonio. Mas se passar, é Denver ou Minnesota numa semifinal. Aí o bagulho fica louco. E se passar, pode pegar o KC, que não é um problema pra San Antonio, até porque San Antonio é o pai de Oklahoma, né? E eu não tenho problema nenhum em admitir isso. Os caras passaram vamos falar o português correto? Passaram a pica na cara de Oklahoma, a verdade é essa. Então, o desafio vai ser pegar Denver ou Minnesota, porque se pegar o KC, esquece. Inclusive, por favor, Denver ou Minnesota, façam a boa, né? E eliminem San Antonio antes, porque, né? Pelo amor de Deus. Enfim, brincadeiras à parte, San Antonio, pra mim, o segundo melhor time da temporada. Cara, o time é absurdo, o time é muito forte. Só fica atrás do time de melhor campanha na temporada, Oklahoma City Thunder. Uma temporada de muitas lesões, uma temporada onde o OKC foi ter o seu time disponível mesmo agora, nessa reta final. Não à toa, o melhor desempenho de Oklahoma, ou um dos melhores desempenhos de Oklahoma, foi nesse quarto trimestre, nesse quarto final de temporada, onde o time ficou saudável, né? Mas mesmo quando não estava com o time saudável, o OKC sempre esteve no topo, né, do Power Ranking, nunca ficou fora do top 2. E terminou com a melhor campanha geral, 64 vitórias, melhor rating defensivo de novo, né? Melhor rating defensivo de novo, 106.5. Sétimo melhor rating ofensivo, 117.6.
O time é bom pra caralho, não tem o que falar. Não tem o que falar. É um time que nesse quarto final de temporada permitiu o menor percentual de acertos de arremessos do adversário em toda a liga, né? O Chat, desde 8 de março, 1.5 toque de média. Entendeu? Então é uma defesa que chega voando pro playoff, que voou durante toda a temporada, mas nessa reta final a defesa do Thunder foi fantástica, com um J-Dub ainda longe do seu ideal, mas melhor do que vinha sendo, com mais ritmo. Um Shea que conseguiu descansar bem nessas últimas semanas e que tem grandes chances de ganhar o seu segundo MVP. Chega como líder da liga em pontos em clutch time, em eficiência em clutch time. Também deve ser eleito o Clutch Player of the Year. Uma temporada histórica do Shea em termos de volume, em termos de eficiência, quebrando o recorde do Will Chamberlain. Você tem um Thunder chegando mais profundo do que foi a temporada passada, né? Além de ter os seus nomes já conhecidos, né? Cason Wallace vindo do banco, Jalen Williams vindo do banco, Kermit Williams, Caruso e tal. Vai ter Jared McCain e vai ter AJ Mitchell agora. Um AJ Mitchell muito melhor do que foi a temporada passada. E um Jared McCain, que é um diferencial absurdo nas bolas de 3, juntamente de um Isaiah Joe, que teve um ano também muito prolífico. E aí vai ter um time titular completo, Shea, J-Dub, Lu Dort, Hartenstein, Chat que foi All-Star, melhor temporada da carreira do Chat. Então, assim, é um time que, assim, não tem o que dizer. Vamos me chamar de clubista, mas, irmão, como que eu não vou colocar o Thunder como o melhor time da temporada? Sendo que teve a melhor campanha da temporada, melhor defesa da temporada de novo. E que, repito, foi ter o seu time saudável agora. Isso é muito grande, cara. E pra mim o Thunder é o time a ser batido, é o favorito ao título. É um time imbatível? Não. Como eu disse, Denver, San Antonio e Celtics são times que, na minha opinião, batem de frente com o Thunder. Batem de frente. Agora, o Thunder tem chance de ganhar dos 3? Tem. Tem. E contra todos os outros, na minha opinião, o Thunder é bem favorito. Isso vai se confirmar no playoff? Não sei. Mas é a análise de agora. Enfim. É o melhor time da temporada, foi o melhor time da temporada durante a maior parte da temporada. Nada mais justo do que na última edição do Power Ranking terminar em primeiro. Então, encerrando o último Power Ranking da temporada 25-26 da NBA, temos OKC liderando, tá bom? Meus amigos, obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Se tudo deu certo, esse vídeo tá saindo à noite, nessa segunda-feira. Então, tenha uma boa noite de segunda-feira. A gente se vê amanhã, terça-feira, com o Switch TV Show especial Play-In, onde vamos dissecar os confrontos do Play-In. Aguardo você. Obrigado pela audiência durante toda essa temporada regular e espero que você fique comigo durante esse playoff, que tem tudo pra ser maravilhoso, tá bom? Valeu, tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau!